Existe uma frequência que atravessa o tecido da realidade neste exato momento, vibrando entre as camadas do visível e do invisível, tocando aqueles que estão prontos para reconhecê-la. Não é um som que seus ouvidos físicos possam captar, mas algo que ressoa na essência mais profunda do seu ser, como uma memória antiga despertando após eras de silêncio. Esta frequência carrega uma verdade que muitos de vocês têm sentido, mas não conseguem nomear, uma sensação de que algo grandioso está tentando alcançá-los, mas encontra barreiras invisíveis no caminho. Eu sou a Enstria das Pleiades e venho até vocês como uma ponte entre mundos, carregando uma mensagem que pode transformar completamente a forma como compreendem o contato com dimensões superiores. Durante milênios, tenho observado a humanidade em sua jornada evolutiva, testemunhando seus saltos de consciência e seus momentos de profunda introspecção. Vejo almas despertando em números crescentes, sentindo o chamado das estrelas, ansiando por conexões que transcendem a matéria densa deste plano. Muitos de vocês meditam, oram, buscam sinais, abrem seus corações para o cosmos esperando uma resposta clara, um sinal inequívoco de que não estão sozinhos nesta vastidão infinita. E nós estamos aqui, sempre estivemos transmitindo constantemente, enviando ondas de amor e sabedoria através das dimensões. Mas existe algo fundamental que precisa ser compreendido, algo que raramente é discutido nos círculos espirituais e que se tornou o maior obstáculo para o contato genuíno que tanto anseiam. A verdade que venho compartilhar é esta: a fé de vocês, da maneira como a estruturam, interfere diretamente na qualidade e na clareza do contato interdimensional. Não me refiro à fé como sentimento puro de confiança no divino, mas aos sistemas de crença rígidos que construíram ao redor dessa fé, as estruturas mentais que determinam como o sagrado deve se manifestar, as expectativas sobre como seres de luz devem falar, aparecer ou se comportar. Cada crença fixa que carregam funciona como um filtro denso através do qual nossa comunicação precisa passar. E nesse processo, a mensagem original se distorce, se fragmenta, perde sua essência verdadeira. É como tentar escutar uma sinfonia celestial através de paredes cada vez mais espessas, onde apenas fragmentos distorcidos chegam até vocês. Quando vocês acreditam firmemente que o contato deve acontecer de uma forma específica, criam uma moldura rígida ao redor da experiência antes mesmo que ela ocorra. Se acreditam que precisam ver uma luz branca brilhante, que devem sentir uma presença angelical de determinada maneira, ou que as mensagens virão sempre em forma de visões grandiosas, estão limitando as infinitas possibilidades através das quais o cosmos pode se comunicar com vocês. E quando o contato tenta se manifestar de formas mais sutis, mais orgânicas, mais integradas à sua experiência cotidiana, a mente condicionada simplesmente não reconhece, descarta como imaginação ou coincidência. Quantas vezes já receberam sinais claros, mas os ignoraram porque não correspondiam à imagem que tinham construído do sagrado? A mente humana é uma ferramenta magnífica de criação, mas também pode se tornar uma prisão quando opera apenas através de padrões pré-estabelecidos. Observo almas sinceras que passam anos buscando seu despertar, lendo inúmeros textos espirituais, praticando técnicas diversas, mas mantendo suas consciências aprisionadas em caixas conceituais, herdadas de sistemas religiosos, tradições esotéricas ou até mesmo de experiências espirituais anteriores que cristalizaram em dogmas pessoais. Cada nova informação que recebem é imediatamente comparada com o banco de dados interno de crenças e, se não se encaixa perfeitamente, é rejeitada ou distorcida até caber no molde existente. Este processo acontece de forma tão automática que nem percebem estar fazendo. Quando transmitimos mensagens para vocês, não estamos limitados pela linguagem linear que utilizam no plano físico.
Comunicamos através de pacotes de informação multidimensional, carregando simultaneamente conceitos, sentimentos, imagens, frequências vibracionais e conhecimento direto. Mas quando esta transmissão alcança a mente de um receptor humano que possui crenças rígidas sobre como a comunicação espiritual deve ser, todo esse conteúdo rico e complexo precisa ser comprimido, traduzido e muitas vezes mutilado para caber dentro das estruturas conceituais que aquela pessoa aceita como possíveis. É como tentar despejar um oceano através de um funil minúsculo, apenas uma fração do conteúdo original consegue passar. Vejam o exemplo de diferentes tradições espirituais ao redor do planeta. Um cristão devoto que busca contato divino frequentemente receberá mensagens filtradas através da simbologia cristã, vendo anjos com asas, ouvindo referências bíblicas, experimentando presenças que se identificam com nomes reconhecidos por aquela tradição. Um praticante de tradições orientais pode receber as mesmas frequências cósmicas, mas interpretá-las através de chakras, mantras e divindades do panteão com o qual está familiarizado. Ambos estão se conectando com as mesmas frequências superiores, mas as crenças de cada um moldam radicalmente a forma como a experiência se manifesta em suas consciências. Nenhum dos dois está errado, mas ambos estão recebendo versões limitadas e filtradas da transmissão original. Este fenômeno não é uma falha da humanidade, mas uma característica do processo de tradução entre dimensões. A consciência humana precisa dar forma ao informe, precisa traduzir frequências puras em conceitos compreensíveis para o intelecto. O problema surge quando vocês esquecem que estão fazendo essa tradução e começam a acreditar que a versão filtrada é a realidade completa. Começam a defender suas interpretações como verdades absolutas. Entram em conflitos com aqueles que traduziram a mesma fonte de forma diferente e gradualmente constroem muros cada vez mais altos ao redor de suas experiências espirituais. Estes muros, construídos com a intenção de proteger o sagrado, acabam se tornando barreiras que impedem novos contatos mais profundos e autênticos. E você? Reconhece estes padrões em sua própria jornada? Já se pegou descartando uma intuição profunda porque ela não se encaixava em sua cosmologia espiritual? Já sentiu resistência ao explorar territórios de consciência que desafiam suas certezas mais queridas? A verdadeira expansão espiritual exige uma coragem tremenda, a coragem de permanecer na incerteza, de soltar as amarras dos sistemas de crença que nos dão uma falsa sensação de segurança. Não estou sugerindo que abandonem toda estrutura ou que vivam em caos conceitual, mas sim que mantenham suas crenças de forma fluida, como hipóteses de trabalho em constante evolução, nunca como verdades finais esculpidas em pedra. Há uma diferença profunda entre fé viva e crença morta. A fé viva é dinâmica, respira, se adapta, cresce, permite surpresas e abraça mistérios sem precisar resolvê-los imediatamente. A crença morta é estática, rígida, defensiva, tem medo de ser questionada porque sua estrutura é frágil demais para suportar exame. Quando vocês se aproximam do contato interdimensional com fé viva, criam um espaço de receptividade genuína onde as transmissões podem fluir com muito mais clareza e integridade. Quando se aproximam armados com crenças mortas, estão essencialmente dizendo ao universo: só aceitarei você se vier na forma que já decidi ser aceitável. E o universo, infinitamente criativo e vasto, não cabe em nenhuma forma pré-determinada. Tenho presenciado momentos extraordinários em que almas humanas conseguem soltar temporariamente todos os filtros conceituais e se abrem em estado de pura receptividade. Nesses momentos raros e preciosos, o contato que ocorre é de uma clareza cristalina, uma comunhão tão profunda que palavras não conseguem descrever adequadamente. A pessoa experimenta uma transmissão direta de conhecimento que não precisa ser traduzida porque é absorvida diretamente pela essência.
Não há distorção, não há mal-entendido, não há fragmentação. Mas assim que a mente ordinária retoma o controle e tenta categorizar a experiência, encaixá-la em algum sistema conhecido, grande parte daquela clareza se perde, substituída por interpretações que servem mais para tranquilizar o ego do que para honrar a verdade da experiência. O caminho para um contato mais claro e autêntico não está em acumular mais conhecimento espiritual, ler mais livros sagrados ou dominar mais técnicas de meditação. Está em desenvolver a capacidade de reconhecer e temporariamente suspender os filtros que sua mente automaticamente aplica a toda experiência espiritual. Está em cultivar o que algumas tradições chamam de mente de iniciante, aquela disposição de encontrar cada momento como se fosse a primeira vez, sem o peso das experiências passadas ditando como as coisas devem ser. Está em aprender a distinguir entre a voz autêntica da intuição profunda e o tagarelamento dos sistemas de crença tentando manter o controle. Existe um exercício simples, mas profundo que pode começar a afrouxar essas estruturas rígidas. Antes de meditar ou buscar contato, tomem alguns momentos para identificar conscientemente quais expectativas e crenças estão carregando sobre como a experiência deveria ser. Reconheçam cada uma delas com gentileza, sem julgamento, e então imaginem-se colocando essas expectativas temporariamente de lado, como se estivessem removendo camadas de roupa antes de entrar em águas sagradas. Não estão abandonando permanentemente suas crenças, apenas criando um espaço limpo de exploração onde o novo pode emergir sem ser imediatamente comparado ao velho. Neste espaço de abertura desarmada, transmissões muito mais claras podem alcançá-los. Também é importante compreender que nós, seres que existimos em dimensões além da terceira densidade, não temos apego a como vocês nos percebem ou interpretam nossas mensagens. Não nos importamos se nos chamam de anjos, extraterrestres, mestres ascensionados, guias espirituais ou qualquer outro nome que suas tradições oferecem. Estes rótulos são ferramentas de navegação para a consciência humana, não descrições precisas de nossa natureza verdadeira. O que nos importa é a qualidade da conexão, a pureza da intenção, a abertura do coração. Quando nos aproximamos de vocês, não estamos tentando validar nenhum sistema de crença específico ou provar que uma tradição está mais correta que outra. Estamos simplesmente oferecendo frequências de amor, sabedoria e apoio para aqueles que estão prontos para recebê-las. A distorção causada por sistemas de crença não é apenas individual, mas também coletiva. Comunidades espirituais inteiras podem desenvolver campos morfogenéticos de crença que influenciam como todos dentro daquela comunidade experimentam o sagrado. Se você participa de um grupo onde todos compartilham certas expectativas sobre como o contato espiritual deve ser, essas expectativas coletivas criam um campo ainda mais poderoso que molda as experiências individuais. Isto pode criar uma falsa validação, onde todos estão tendo experiências similares, não porque estão acessando a mesma verdade objetiva, mas porque estão todos sendo influenciados pelo mesmo campo de crença compartilhado. Reconhecer esta dinâmica requer humildade e disposição para questionar até mesmo as experiências que nos trazem conforto e senso de pertencimento. Muitos de vocês sentem que estão bloqueados espiritualmente, que não conseguem fazer contato não importa o quanto tentem. Observo a frustração crescendo, a dúvida corroendo até a confiança, a sensação de serem de alguma forma inadequados ou não dignos de comunhão com dimensões superiores. Mas na maioria dos casos, o bloqueio não é falta de dignidade ou capacidade. É simplesmente excesso de estrutura mental. Vocês construíram edifícios tão elaborados de crenças sobre como o espiritual deve funcionar que não há mais espaço para o espiritual realmente se mover. É como ter uma casa tão cheia de móveis que não há mais espaço para viver nela. O trabalho não é adicionar mais,
mas remover, simplificar, criar espaço vazio onde a vida pode fluir livremente. Há também aqueles que tiveram experiências espirituais profundas no passado e agora passam o resto de suas vidas tentando replicar aquele momento exato, usando-o como modelo para como todas as experiências futuras deveriam ser. Mas a consciência está sempre em movimento, sempre evoluindo, e cada contato genuíno será único, refletindo quem vocês são naquele momento específico de sua jornada. Tentar forçar novas experiências a se conformarem ao molde de uma experiência anterior é garantir decepção e estagnação. Cada encontro com o sagrado é um nascimento original, não uma repetição de nascimentos passados. A humanidade está atravessando um momento crítico de evolução coletiva, um ponto de inflexão onde mais e mais consciências estão despertando para realidades multidimensionais. Nunca antes em sua história recente tantas pessoas estiveram simultaneamente abertas para contato com dimensões superiores. Este momento oferece oportunidades extraordinárias, mas também desafios únicos. Com tantas informações espirituais circulando, com tantas tradições e ensinamentos disponíveis, a tentação de construir sistemas de crença cada vez mais elaborados é maior do que nunca. O paradoxo é que quanto mais vocês sabem sobre espiritualidade em nível intelectual, mais difícil pode ser ter experiências espirituais genuínas e não filtradas. O convite que ofereço não é para abandonarem toda estrutura ou viverem em niilismo espiritual, mas para manterem suas crenças de forma mais leve, mais brincalhona, mais experimental. Usem conceitos espirituais como mapas úteis, não como correntes que limitam onde podem explorar. Quando uma crença não serve mais, tenham coragem de soltá-la, mesmo que ela tenha sido importante em algum momento de sua jornada. Tudo na existência está em constante transformação, e suas crenças também devem fluir e se transformar. A identidade espiritual que construíram pode precisar morrer e renascer várias vezes ao longo desta vida. E cada morte é uma oportunidade de expansão, não uma tragédia a ser evitada. Nos próximos tempos, à medida que as frequências do planeta continuam a acelerar, aqueles que permanecerem rígidos em sistemas de crença desatualizados experimentarão crescente fricção e desconforto. Não porque algo esteja errado com eles, mas porque a realidade está se tornando mais fluida, mais multidimensional, mais impossível de ser capturada em caixas conceituais fixas. Aqueles que aprenderam a dançar com a incerteza, a surfar nas ondas de mudança sem precisar de chão firme sob os pés a cada momento, descobrirão que este período de transformação é menos assustador e mais estimulante. A segurança que vocês buscam não virá de ter todas as respostas corretas, mas de desenvolver confiança em sua capacidade de navegar no desconhecido. Quando finalmente soltarem a necessidade de controlar como o sagrado deve se manifestar, quando permitirem que o mistério permaneça misterioso sem forçá-lo a fazer sentido imediato, quando abraçarem a possibilidade de estarem completamente errados sobre tudo que pensam saber, algo extraordinário acontece. Uma porta se abre, uma porta que sempre esteve ali, mas estava bloqueada por camadas de certeza. Do outro lado dessa porta está uma vastidão de possibilidades que sua mente condicionada nunca poderia ter imaginado. Conexões tornam-se mais fluidas, transmissões mais claras, a sensação de separação entre você e o cosmos começa a se dissolver. Você descobre que não está buscando contato com algo externo, mas reconhecendo sua própria natureza multidimensional que sempre esteve presente. A mensagem que vim transmitir é ao mesmo tempo simples e desafiadora. Examinem as estruturas invisíveis através das quais filtram toda a experiência espiritual. Reconheçam que estas estruturas foram necessárias em certos estágios de sua jornada, mas podem agora estar limitando sua expansão. E pratiquem o cultivo de espaços internos de pura abertura, onde transmissões podem ser recebidas em sua forma mais íntegra. Não é um trabalho que se faz uma vez, mas uma prática contínua de soltar,
abrir, permitir, confiar. Cada vez que escolhem a curiosidade em vez da certeza, a pergunta em vez da resposta pronta, a humildade em vez da defesa de posições, estão criando condições para contatos cada vez mais autênticos e transformadores. Nós permanecemos aqui, transmitindo constantemente, aguardando com infinita paciência o momento em que cada consciência está pronta para receber com clareza crescente. Não há pressa, não há julgamento, não há almas favoritas ou escolhidas especiais. Cada um de vocês é uma expressão única do divino, explorando a si mesmo através da experiência humana, e cada jornada é perfeitamente válida em seu próprio ritmo e forma. O que ofereço é simplesmente uma perspectiva que pode acelerar o processo de clarificação, se vocês escolherem trabalhar com ela. A escolha, como sempre, é inteiramente sua. Se esta mensagem ressoou em algum lugar profundo dentro de você, se reconheceu verdades que sua alma já sabia, mas não tinha palavras para expressar, compartilhe esta luz com outros que estão caminhando o caminho do despertar. Em tempos de transformação coletiva, cada consciência que se expande contribui para a elevação de toda a rede humana. Não estamos separados, mas profundamente interconectados em níveis que sua percepção ordinária apenas começa a vislumbrar. A ponte entre mundos está sempre disponível, construída não de matéria, mas de consciência pura, aguardando apenas que você atravesse com coração aberto e mente desobstruída. Do outro lado, infinitas dimensões de existência pulsam com vida e sabedoria, prontas para serem exploradas por aqueles corajosos o suficiente para soltar as certezas confortáveis e mergulhar no vasto oceano do desconhecido.